Muito bom dia, meus irmãos, graça e paz, que os irmãos tenham uma ótima manhã, desde já, desejando a todos os papais um bom dia, Deus abençoe esse dia tão maravilhoso, que é comemorado hoje o Dia dos Pais. Então, parabéns a você, papai, que Deus possa abençoar o seu dia. Estou aqui para mais uma vez falar com os irmãos, trazer um pouco da palavra do Senhor aos irmãos. Muito feliz, muito grato, por mais uma vez estarmos aqui tendo essa oportunidade. Agradeço muito as orações dos irmãos, agradeço muito aqueles que têm orado por nós, por mim, pela Claudinete, pelo Davi, pela Sofia, pelo nosso ministério. Nós estamos de partida aí na próxima terça-feira para visitarmos um campo. Peço que os irmãos estejam orando. Nós estaremos indo para Chapecó inicialmente e depois vamos para Tenente Portela, que é o campo onde o Senhor nos colocou para trabalharmos. Provavelmente no próximo ano já entraremos no campo. Peço que os irmãos estejam orando por isso, pela nossa viagem. Nós estaremos saindo na terça e voltaremos na sexta-feira. Então, que possa ser um dia abençoado. Irmãos, nós vamos hoje falar um pouco sobre temor. O tema é temor a homens. E quando nós falamos de temor, nós automaticamente vamos pensar em temer algo que vai nos fazer sofrer, ou temer algo que vai nos causar dor, ou temer alguma agressão. Mas o temor ele vai além dessas questões, Temer envolve muitas outras coisas além dessas questões que pode causar algum dano físico ou algum outro tipo de dano às nossas vidas. E nós vamos falar um pouco de temor a homens. Quando Pedro ele vai falar para nós lá em Atos, ele vai falar aqueles homens ali, mais importa temer a Deus do que aos homens. Então, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. A palavra de Deus nos diz isso. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós estamos deixando de temer ao Senhor e nós estamos temendo a homens. O temor aos homens nos leva a ter algumas consequências. Nós vamos ver algumas delas na vida de um servo, na vida de um personagem bíblico, na verdade, que foi o rei Saul. Nós vamos ler esse texto, mas antes nós vamos falar um pouco sobre essa questão de temor. Então, temer, ele envolve muitas outras coisas. Muitas vezes temer é você estar, às vezes, desesperado para ter as suas atenções voltadas, Muitas vezes as suas atenções estão voltadas para conseguir algo, que achamos, às vezes, que nós necessitamos. Então, muitas vezes nós estamos temendo a homens para conseguir deles o respeito. Muitas vezes nós estamos temendo a homens para conseguir deles a atenção. Muitas vezes nós estamos temendo aos homens para conseguir deles o amor. E muitas vezes também nós estamos temendo a homens para conseguir deles a aprovação. E foi exatamente isso que aconteceu com o rei Saul. Então, quando você teme aos homens e não a Deus, automaticamente as consequências desse temor aos homens virão, porque você fica dependente desse temor. Você se torna um codependente de outras pessoas. Quando você está temendo a homens, você está requerendo deles, como nós acabamos de dizer, respeito talvez a atenção. Muitos temem aos homens porque não têm a atenção que acha que necessita, ou o amor que acha que necessita, ao invés de procurar temer ao Senhor, que pode dar a você todas essas coisas. Nós muitas vezes procuramos temer aos homens a fim de ganharmos isso, de ganharmos a atenção deles, a aprovação deles, e muitas vezes nós estamos aí sofrendo consequências, assim como Saul sofreu disso, Então, o texto que nós vamos usar parcialmente o texto de 2 Samuel capítulo 15, que vai mostrar para nós ali um episódio da vida de Saul, onde ele poupa o rei amalequita, Então ele poupa aquele rei, ele acaba pegando coisas que Deus tinha dado para ele, a ordem, que era para ele acabar com tudo, não trazer nenhum despojo, não era para ele deixar ninguém vivo, mas ele acabou fazendo isso. E isso está muito claro. Por que ele fez isso? Qual foi a motivação do coração de Saul para fazer isso?
fica muito claro que Saul, no versículo 24, nós vamos chegar lá, ele vai falar para o profeta por que ele fez isso. E nós vamos chegar lá nesse versículo. Mas antes nós vamos... a primeira consequência que traz para nós aqui esse texto que Saul sofreu, é que quando ele temeu aos homens, ele foi levado a uma religiosidade que Deus não se agradou. Então, a primeira consequência, meus irmãos, que nós vamos sofrer ao temer homens, é que o temor aos homens vai nos levar a uma religiosidade que Deus não se agrada. Vamos ler os versículos de 10 a 15 do livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículos de 10 a 15 nos diz assim: Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se aquele: Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: Bendito sejas tu, Senhor. Executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelha é este, que nos meus ouvidos o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: De Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para o sacrificar ao Senhor, teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então aqui a gente vê, especialmente no versículo 15, que ele vai se justificar. Ele chega ali, né, Samuel chega até Saul, e Saul vem com aquele ar de que fez a coisa certa. Quando nós tememos ao Senhor, aos homens, muitas vezes vai nos dar uma falsa impressão de que nós estamos fazendo a coisa certa. E muitas vezes não é isso. Nós vemos claramente que Deus vai rejeitar tudo isso. Nesse texto, mais para frente, nós vamos ver que o próprio Saul é rejeitado depois como rei. Por quê? Porque ele se justificou aqui nesses versículos. Quando Samuel vai ali, ouve o barulho dos animais, ele acaba ali jogando Saul na parede, e logo ele já vai e traz uma religiosidade. Não, eu fiz isso, nós fizemos isso, o povo fez isso. Por quê? Para se sacrificar ao Senhor. Nós trouxemos o melhor para sacrificar ao Senhor, se justificando por uma falsa religiosidade onde Deus não se agradou. Não era essa ordem. Deus já havia dado para ele a ordem antes, nos capítulos anteriores, do que ele deveria fazer. Ele não deveria matar nada, ele não deveria deixar nada, ele teria que matar todos, ele teria que não trazer nenhum tipo de animal, nenhum tipo de despojo, apenas executar ali o que Deus havia pedido para ele. Mas ele estava tão concentrado em temer a homens, que no versículo aqui onde nós vemos que ele levantou ali também um monumento a ele, significa no versículo 12, nós vemos que ele levanta um monumento a ele mesmo. Isso é característica de quem teme a homem. Quem teme a homem, ele acaba se exaltando a si mesmo. E não, quem teme a Deus, tem o seu temor voltado para Deus, tudo que ele vai fazer reflete na exaltação do Senhor. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, para que Deus se refletisse em nós, para que o nome dele pudesse ser exaltado. Mas é claro que isso, desde a queda do homem, nós deixamos de refletir a Deus para querer ser Deus. É isso que Adão fez. Ele deixou de refletir a imagem de Deus para querer ser o próprio Deus. E muitas vezes, quando nós pegamos essa ideia de temer aos homens, de estar voltado à nossa consciência, voltado às nossas atitudes, para que homens vejam, para que homens se alegrem, para que homens nos exaltem, isso vem para o nosso coração e acaba fazendo com que nós nos exaltemos. E também faz com que nós justifiquemos as nossas atitudes
com falsa religiosidade. Muitas vezes nós estamos fazendo para Deus, ou pensando que estamos fazendo para Deus, mas pelo fato de estarmos tememos aos homens, querendo mostrar aos homens as nossas atitudes, querendo ter deles a aprovação, a aceitação, o amor, nós acabamos fazendo com que o Senhor não seja exaltado, mas muitas vezes nós próprios, e toda a religiosidade que estiver por trás será rejeitada por Deus. Então a primeira consequência que nós temos aqui que Saul teve é que a sua religiosidade, a sua desculpa de que fez aquilo porque queria se sacrificar, queria adorar ao Senhor, ela foi rejeitada, porque ele não era esse o motivo do coração de Saul. Era falsa essa religiosidade, era falsa essa adoração, porque o coração dele não estava voltado para o Senhor, estava voltado para os homens, e nós vamos ver isso claramente mais para frente. Mas tem a segunda atitude, a segunda consequência de Saul, que nós vemos no versículo 20. A segunda consequência de pessoas que temem a homens e não temem ao Senhor é que temer aos homens nos levará, e levou Saul, a uma obediência parcial, o que para Deus é uma desobediência total. Quando nós obedecemos ao Senhor de forma parcial, muitas vezes para nós parece que nós estamos obedecendo de forma total, mas para o Senhor, obediência parcial é desobediência total. Versículo 20, olha o que aconteceu. Então Saul disse a Samuel, pelo contrário, Samuel estava falando para ele, que o que ele tinha feito, ele não deveria ter feito aquilo, mas ele vai falar assim, então disse Saul a Samuel, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, e o destruí totalmente. Aqui ele está falando, justificando para Samuel, porque Samuel estava o repreendendo pelo fato dele não ter feito o que Deus pediu para que ele fizesse, mas ele estava tão cego no temor aos homens que ele se esqueceu de que as ordens que o Senhor deu a ele. Ele fez exatamente o contrário. Deus pediu para eliminar todos e ele, como nós já dissemos nos versículos anteriores, acabou culpando, se justificando por uma falsa religiosidade, mas Deus fala para ele através do profeta de que estava errado. E mais uma vez ele vai se justificar, falando que não, eu obedeci ao Senhor, eu fiz o que Deus quis. Eu matei os amalequitas, eu não preservei, mas ele deixou parcialmente. Inclusive o próprio rei, que depois mais para frente quem vai eliminar é o próprio profeta Samuel. Então ele poupou a vida daquele rei. Então isso, meus irmãos, levou a Saul a achar que estava obedecendo a Deus. E muitas vezes nós fazemos isso. Muitas vezes isso acontece com as nossas vidas. Nós achamos que nós estamos em obediência a Deus, mas essa obediência ela é parcial. E obediência parcial para Deus é desobediência total. Não há obediência parcial. Deus não trabalha na parcialidade. Ou você se entrega totalmente, ou você não se entrega. Para Deus não há uma entrega parcial. Para Ele, para quem se entrega parcialmente, para quem obedece parcialmente, esse será rejeitado, assim como Saul foi. Não tem como nós obedecermos a Deus de forma parcial. E muitas vezes nós achamos que estamos obedecendo de forma integral, mas levado a temer aos homens, nós estamos obedecendo a Deus de forma parcial. E isso para Deus não interessa. É rejeição, é desobediência total. Então essa é mais uma consequência que nós vemos que Saul teve. Teve que, porque ele temeu aos homens. Ele fez com que, para ter a aprovação do povo, nós vamos ver agora no versículo 24 isso, é que ele levou a isso. Ele fez todas toda essa desobediência, que para ele seria uma obediência, mas toda essa desobediência que ele acabou cometendo contra Deus foi levada porque ele quis agradar pessoas, ele quis agradar homens. E mais para frente nós vamos ver que a vida de Saul acabou sendo pautada nele mesmo, e ele vai temer também homens, vai temer perder o trono,
algo que já estava decidido por Deus, que seria tirado dele o trono, mas ele vai temer a homens, o próprio rei Davi, ele vai tentar capturar Davi de qualquer forma, porque teme que Davi tome o trono dele. E Saul, meus irmãos, ele era um rei que tinha tudo para dar certo. Era um rei que foi ungido por Deus, foi escolhido por Deus, foi ungido por Deus. Então ele tinha que apenas fazer o que Deus queria que ele fizesse. Obedecesse aos mandamentos, obedecesse às ordens que foram dadas a ele. Mas ele preferiu obedecer a homens. Ele preferiu temer aos homens, mais do que temer a Deus. Então nós temos que deixar de temer a homens e passar a temer totalmente ao nosso Deus. Porque é dele que nós temos que, de fato, ter o temor. De fato, buscar a aprovação, buscar a aceitação, buscar o amor. É do Senhor que nós temos que buscar isso, e não dos homens. Mas Saul, infelizmente, acabou temendo a homens e perdendo a oportunidade de se tornar um grande rei. E nós vamos ver agora o versículo 24, que vai nos dar mais uma consequência de quem teme a homens. A consequência de quem teme a homens é que o temor aos homens dificulta o reconhecimento dos nossos erros. Quando nós tememos aos homens, nós não estamos dispostos a reconhecer que erramos logo de imediato. Nós vamos protelando isso. Olha aqui, então, disse Saul, versículo 24 do capítulo 15 ainda. Então disse Saul a Samuel, pequei. Olha aqui, ele confessando. Depois de todos esses argumentos, não, eu obedeci, eu fiz o que Deus queria, e Samuel falando para ele. De início, ele já sabia que ele tinha desobedecido. Quando Samuel fala, mas que barulhos são esses? Ele já sabia que ele tinha desobedecido. Mas, por temer aos homens, por temer a desaprovação de pessoas, até mesmo do próprio profeta, talvez, ele acabou não reconhecendo o seu erro. Foi protelando, e no versículo 24 ele diz, então disse Saul a Samuel, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Irmãos, aqui fica muito claro o que estava no coração de Saul. O que estava no coração de Saul é ser um rei segundo o coração dos homens. Muito diferente do próprio sucessor dele, que foi Davi, que foi um rei segundo o coração de Deus. Davi, ele cometeu vários erros também, mas era um homem que temia Deus, se arrependeu dos seus pecados, todos eles, sempre estava perto do Senhor, temendo ao Senhor. Ele não queria a aprovação dos homens, ele não queria a aprovação dos reis, ele não queria a aprovação dos seus soldados, ele queria a aprovação do Senhor. Então, mesmo tendo cometido falhas, ele foi um rei segundo o coração de Deus, diferente de Saul, que queria ser um rei segundo o coração dos homens, porque estava muito claro, ele deixa muito claro aqui para nós no versículo 24, porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Quando nós tememos aos homens, nós vamos ouvir a voz dos homens, nós não vamos ouvir a voz de Deus. Então nós temos que deixar de temer a homens para passar a temer ao nosso Deus. A Ele é que deve ser temido e não os homens. Os homens não devem ser temidos e muitas vezes nós trocamos isso como Saul fez. E quando nós fazemos isso, a consequência final é a mesma, muitas vezes, que Saul teve. É a rejeição por parte de Deus. Deus rejeita pessoas que temem a homens. Deus vai aceitar pessoas que temem apenas Ele. Pessoas que temem aos homens é rejeitada por Deus. E a última consequência que nós vemos é que o temor a homens fez com que Deus rejeitasse o rei Saul. Isso está escrito no versículo 26 desse capítulo. 1 Samuel 15, 26 nos diz, porém Samuel disse a Saul, não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não sejais reis sobre Israel. Então, a partir daqui, o reinado de Saul passa a ser rejeitado por Deus. Um reinado, como nós já dissemos, que tinha tudo para dar certo. Um reinado que poderia dar certo se ele tivesse feito
o que Deus queria que ele fizesse. Então, meus irmãos, quando nós nos propusemos a temer ao Senhor, a colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor e não ficar atrás da aprovação de homens, não ficar atrás do amor dos homens, não ficar atrás do reconhecimento de homens, nós seremos aceitos por Deus. Mas o contrário disso é rejeição. Então, que nós possamos compreender, entender que obediência a Deus, ela precisa ser total. E para isso, precisamos temer ao Senhor e não aos homens. Nós precisamos entender que a obediência aos homens vai nos levar a uma religiosidade falsa. Nós precisamos entender que quando nós tememos aos homens, dificulta o nosso pedido de perdão a Deus. O reconhecimento dos nossos erros é dificultado quando nós tememos aos homens. Muitas vezes nós não reconhecemos os nossos erros, não porque nós tememos a Deus, não porque nós estamos envergonhados diante de Deus, não porque o pecado que nós cometemos transgrediu a lei de Deus, mas muitas vezes nós não pedimos perdão de imediato e talvez não pedimos perdão dos nossos pecados porque tememos a correção de homens, tememos a desaprovação de homens, tememos que não vão nos amar mais. Se nós contarmos o que nós fizemos, nós seremos excluídos da igreja. Se nós contarmos o que nós fizemos, o pastor vai ficar chateado conosco. Se nós contarmos o que nós fizemos, nós seremos banidos da igreja. Ninguém falará mais conosco, ninguém nos amará mais. Temor a homens. E aí nós vamos deixando com o pecado encoberto. E muitas pessoas vão sofrendo com isso. Então, meus irmãos, que nós passemos a temer ao Senhor sobre todas as coisas e deixarmos de temer a homens e de ficar dependente desse temor. O temor a homens causa dependência. Nós precisamos sair dessa dependência e passarmos a temer somente ao Senhor, porque assim Ele vai fazer com que sejamos aceitos por eles. Ele vai nos aceitar quando passarmos a temê-lo de todo o coração, mas também vai nos rejeitar se nós passarmos ou continuarmos temendo a homens. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos entender que o temor ao Senhor é o que nós precisamos fazer. O temor ao Senhor é o que basta para nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Estarei orando agora, encerrando essa palavra e agradecendo mais uma vez aos irmãos e orando pelos nossos papais também. Pai, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e que nós, ó Deus, possamos de fato temer ao Senhor, porque é só o Senhor que tem todo o poder, só o Senhor que pode todas as coisas e devemos temer apenas a Ti. Tira de nós, ó Deus, essa vontade muitas vezes, essas atitudes de temermos as pessoas, temermos aos homens e que nos leva, ó Deus, a consequências como essas, ó Deus, de rejeição, de desobediência e muitas vezes, ó Deus, de pecados encobertos, ó Pai. Pai, tira de nós tudo isso, tira do Teu povo e abençoe a cada um, ó Deus, na Tua igreja. Pedimos agora de forma muito especial, ó Deus, pela vida dos nossos papais, que o Senhor abençoe o dia de cada um, ó Deus, que o Senhor possa dar a eles um bom dia e que eles possam, ó Deus, desfrutar da presença do Senhor ali na sua família, com seus filhos, com suas esposas e abençoe a vida de cada um. Obrigado, Senhor, nos dê um ótimo dia. Nos abençoe e nos guarde. Em nome de Cristo, que eu oro hoje sempre. Amém. E Deus abençoe a todos e um ótimo dia.